A Polícia Federal vai decidir se deve haver ou não uma acariação referente à liquidação do Banco Master. Os agentes da PF vão colher hoje os depoimentos do sócio da instituição financeira, Daniel Porcaro, e do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Eles também vão ouvir o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. Depois dos interrogatórios, se a delegada responsável pelo caso entender que ainda é necessário, vai promover uma acariação entre os três. A sessão está marcada para as 14h no horário de Brasília e, a princípio, os depoimentos serão por videoconferência. Os procedimentos de hoje marcam uma mudança de posicionamento do ministro do Supremo Dias Toffoli. O magistrado tinha determinado anteriormente que a acariação seria realizada sem um pedido da PF ou do Ministério Público. Para ele, era preciso esclarecer o momento em que a autoridade monetária soube das suspeitas sobre a operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília. Vou explicar ao nosso ouvinte aqui quais são as estranhezas envolvendo essa acariação. Primeiro, é necessário esclarecer o momento em que a autoridade monetária no caso é o Banco Central, soube das operações ou das suspeitas sobre a operação de aquisição do Master pelo BRB. Ok, é preciso esclarecer, mas é um assunto tão urgente a ponto de você pedir uma acariação no meio de um recesso do judiciário, né? Não é possível esperar a volta do recesso. Segundo, não houve depoimentos ainda, Renan. A acariação você pede quando há depoimentos contraditórios e você coloca as pessoas cara a cara, por isso acariação, para que você consiga determinar quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Esse é o espírito da acariação. Como é que pode existir uma acariação sem a existência de depoimentos anteriores, né? E com essa urgência toda, tem que ser já, no meio do recesso, né? E terceiro, esse pedido pode, segundo os especialistas, acarretar em um anulamento do julgamento todo, né? Abrem-se questões técnicas aí que podem abrir também uma porta para que os advogados do Banco Master possam pedir o anulamento de toda a investigação no futuro. Quer dizer, é uma porta perigosa. E quem está abrindo essa porta, aí eu passo para o item 4, é um ministro que foi flagrado viajando para assistir a final da Libertadores da América, da Libertadores, né? Em um avião em que estava o advogado do Banco Master. Diz ele, o Toffoli, ele não nega a viagem de fato aconteceu, diz ele que eles conversaram sobre amenidades, sobre futebol, principalmente. Pode até ser, mas não parece muito republicano que um ministro que aceitou uma carona num jatinho, já seria imoral viajar num jatinho da FAB, né, para assistir a final de uma Libertadores da América. Agora, no jatinho em que estava presente o advogado do banco, cujo caso cairia. Aliás, o sorteio aconteceu durante a viagem, né? E pode até se alegar, então, que ele não sabia que seria ele o relator do caso. Mas vem cá, é algo bonito de se ver um ministro do Supremo aceitando carona de gente poderosíssima que depois vai depender das decisões deste ministro no futuro. E aí as decisões são todas elas extremamente favoráveis a esse banco. A decretação total de sigilo, essa acariação é um presentaço. Ontem o Andreasa usou esse termo, um presentaço que caiu no colo dos advogados. Dá a impressão que o juiz do caso tá torcendo para um dos lados. Ô Renan, imagina você tá processando uma pessoa, um ex-patrão, e aí você fica sabendo que o juiz do caso viajou de carona no jatinho desse patrão para ver a final da Libertadores. Você vai se sentir servido pela justiça? É possível que eles nem tenham falado do seu caso. Mas você vai se sentir bem servido pela justiça? É um estranho, né? E aí a gente cai no assunto do código de conduta. Código de conduta, primeiro, que já é difícil emplacar esse troço, que os ministros não querem. O Alexandre de Moraes, que também tem o caso da esposa dele, né? Não tem nenhum envolvimento direto dele, mas não é algo que soa republicano, né? Aquele contrato super benéfico para a esposa do Alexandre, de um banco desse tamanho, todo enrolado. A esposa advogada, né? A esposa advogada. Tá na dela, é uma profissional, mas por quê?
o banco teria escolhido justamente a esposa do ministro do Supremo, porque ela teria aceitado. Quais seriam as razões desse contrato? E aí o Alexandre, quando questionado sobre o código de conduta, disse que não era necessário. Porque a gente pode confiar no bom senso dos ministros, não pode. Ele é o exemplo disso. Não estou o acusando de ter cometido nenhum crime, ele não tem nenhum envolvimento direto. Mas certamente essas são relações pouquíssimo republicanas. As relações do Toffoli. O Toffoli já viajou. Foi ele que viajou? Não, não foi ele que viajou no Cruzeiro do Safadão. Não, o Safadão foi o Arthur Lira. Não teve nada a ver, não era ministro do Supremo. Mas esses eventos do Gilmar Mendes em Portugal, em que a gente não sabe quem são os patrocinadores, contradizendo a própria natureza do que seria um patrocínio. Você quer que a sua marca apareça. A gente vai lá no site e não tem as marcas que patrocinam. No entanto, elas patrocinam o evento. Né? As viagens do Toffoli, os negócios da esposa do Alexandre, tudo isso estaria previsto no tal código de conduta que está sendo proposto pelo Fachin. Agora, que não tem aderência com boa parte dos outros ministros da corte. Né? A Carmen Lúcia parece que apoiou, né? Não esperava outra coisa dela, mas não houve aderência nenhuma, né? Na maior parte da corte, que entende que eles não deveriam estar sujeitos a isso. Eles que ganham salários ótimos, têm mordomias o dia inteiro, todo tipo de mordomias. Né? E quer saber? É pouco. É pouco. Isso não tem que ser código de conduta, porque código de conduta você escolhe se cumpre ou não. O Toffoli não cumpriu o código de conduta. Ops, desculpa, gente, não cumpri. Na próxima eu vou tentar cumprir. Tem que ser lei. Tem que ser lei. Esses caras já têm uma vida muito boa. Por que não se submeter a algumas limitações? Toda profissão tem as suas limitações. Um médico não pode, mesmo no seu horário de folga, ir para uma rave, tomar drogas, ficar muito... Ele pode ser acionado a qualquer momento. Um neurocirurgião, por exemplo. A gente aqui, mesma coisa. Pode ser acionado a qualquer instante, Renan. Toda vida tem as suas limitações. A gente escolheu uma profissão que nos obriga a trabalhar feriados, sábados, domingos. Dos domingos eu me livrei, mas porque eu já tenho 25 anos de profissão. Eu já trabalhei muito domingão também. Tô aqui, um sábado a cada 3. A Carla, a Sheila, você. Todos nós temos as nossas limitações, porque esses caras não podem ter as deles. Até porque estão dando provas atrás de provas que a gente não pode confiar no bom senso apenas de ministros do Supremo, porque na primeira distração nossa eles vão embarcar no jatinho do advogado do Banco Master. E aí tomar decisões extremamente vantajosas a esses homens poderosíssimos. Né? Num estranho caso em que o ministro resolve ser gentil para além da conta, tomado pelo espírito natalino, será? Com caras que são suspeitos de terem cometido crimes gravíssimos. É isso que tem.